Olá gente, eu sou Saul Cisnando, que tomo conta desse clube de leitura e cinema, e eu estava me preparando para dormir quando terminei de ler o livro Todo Dia, do David Levithan, e decidi vir logo aqui fazer a resenha, porque às vezes acaba juntando um bando de livros que eu já li e eu acabo não fazendo as resenhas, e as pessoas ficam me cobrando que eu li o livro e não fiz a resenha. Bom, então eu decidi me levantar da cama, criar coragem e vir fazer a resenha desse livro. Bom, esse livro ele é do David Levithan, que é um escritor norte-americano, que ele já tem vários livros publicados, bem queridinho da crítica também. Ele escreve literatura YA. Bom, ele é esse senhor bem aqui. Senhor não, né? Ele é um rapaz, ele deve ter 40, parece que tem 41 ou 42 anos. Ele é muito famoso por ter escrito esse livro bem aqui, Nick Nora, Uma Aventura de Amor e Música, que acabou virando um filme com Michael Cera. Ele escreveu em parceria esse livro. E também tem um outro livro muito famoso dele, que ele escreveu em parceria com o John Green, que é o Will Grayson, que todo mundo adora, e que no Brasil acabou ganhando essa tradução de Will, né? Um trava-língua aí, Will, um nome, um destino. Tá. O David Levithan, esse é o primeiro livro dele no Brasil que foi traduzido, que é escrito só por ele. Ele tem um outro livro que eu tô doido que saia, que já é um livro que tem 10 anos dele, já tem até a edição comemorativa de 10 anos lá fora, que é o Boy Meets Boy. Então eu tô aqui na expectativa que as editoras brasileiras driblem o preconceito e lancem esse livro do David Levithan. Bom, mas enquanto esse livro não chega, vamos comentar o novo livro dele, que é o Todo Dia. Bom, eu cheguei na livraria e me encantei primeiro pela capa, a capa super bonita, edição bonita, mas a capa é tudo de bom. E também me encantei pelo plot do livro, né? Todo dia uma nova vida, todo dia uma pessoa diferente, todo dia uma paixão pela mesma garota. Enfim, decidi trazer para casa e ler esse livro. Bom, ele tem um start maravilhoso, o livro. É a história do A, que ele é uma pessoa, uma entidade, uma consciência etérea. Ele se diz no livro como uma pessoa. Ele é uma consciência que vaga e que todos os dias ele acorda no corpo de uma outra pessoa. Então, por um dia, ele rouba a consciência do corpo e entra no corpo dessa pessoa e vive por um dia a vida dessa pessoa. O livro começa quando ele acorda no corpo do Justin, que é um cara super babaca, mas que namora uma menina maravilhosa que se chama Rhiannon. Bom, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas foi assim que eu li. Bom, a Rhiannon, ela não é a menina mais linda do mundo, ela não é a Beyoncé, ela não é a Charlize Theron, mas ela encanta o A de uma maneira absurda. E por um dia eles fazem uma coisa que o Justin jamais faria. Eles vão pra praia e eles têm um dia maravilhoso, que no fundo da Rhiannon começa a desconfiar de que o Justin não faria aquilo, até porque no outro dia ele acaba nem se lembrando direito do que aconteceu. Bom, e o A se apaixona perdidamente por essa menina, essas loucuras do amor, que a gente nunca sabe por que a gente se apaixona por uma pessoa e não por outra. Como eu disse, ela nem é a menina mais linda do mundo. E o A decide tentar viver essa história de amor com a Rhiannon. Só que como viver uma história de amor se todos os dias ele acorda no corpo de uma pessoa diferente? Bom, ele tem 16 anos, então ele acorda todos os dias no corpo de uma pessoa de 16 anos que mora mais ou menos nos arredores onde eles moram. Bom, tem dia que ele acorda menino, tem dia que ele acorda menina, e ele toma a decisão de que ele vai contar para Rhiannon a verdade, que ele na verdade não tem um corpo. Ela no começo não acredita muito e no final ela acaba embarcando e eles começam a viver essa história de amor impossível, né? O livro é muito fofinho, muito legal. O David Levithan, ele tem um jeito de escrever deslumbrante, em alguns momentos assim realmente encantador a maneira como ele usa as palavras, mas o livro acabou não me empolgando tanto quanto eu pensei que me empolgaria. Ele é um livro que tem uma ideia muito melhor do que realmente foi executado.
Parece que ele se empolgou demais com o start da história, mas depois ele acabou sendo uma história de amor, né? Estranha, bizarra, mas no formato de todas as outras histórias de amor que a gente conhece. É um livro que eu não me empolguei absurdamente em nenhum momento, mas por outro lado eu também não quis largar o livro em nenhum momento, então acabou sendo um livro bom. E um livro bom, como eu estou te dizendo, com inúmeras passagens maravilhosas. Eu grifei várias vezes o livro, com muitas frases que são encantadoras. O livro ele também tem um probleminha que eu achei que foi um probleminha de tradução, que é quando a gente está lendo o livro, o A, ele é uma consciência, mas ele se intitula menino. Então quando ele está no corpo de uma menina, ele continua falando como menino. E em alguns momentos o livro meio que se perde nisso. Tem hora que ele está falando como um menino no corpo de uma menina, tem hora que ele está falando como menina no corpo de uma menina. É óbvio que eu não estou falando no discurso direto quando ele está conversando com alguém, que aí ele fala do gênero que ele realmente está, mas eu falo quando ele está narrando a história. Acho que devia ter rolado uma pesquisa para saber o que o autor realmente queria, até porque essa dificuldade veio da língua portuguesa, porque no inglês o masculino e o feminino não é assim, ou pelo menos decidir e ter uma revisão mais profunda para que não cometesse esses errinhos. Bom, outra coisa que eu não gostei muito no livro é porque, como muitos dos livros de literatura YA, tem uns momentos assim que eles querem passar uma mensagem. E isso acontece algumas vezes no livro e me irritou um pouco. Por exemplo, quando ele acorda no corpo de um dependente químico. E aí ele quer nos fazer entender a vida de um dependente químico. Ou quando ele acorda no corpo de um menino muito gordo, ou de uma cheerleader, ou de uma menina que é terrível. Então a gente vai vendo que em alguns momentos ele quer passar mensagem de tolerância, mensagem de não sei o quê. E isso funciona para os teens, mas quando a gente é mais velho e começa a ler esse tipo de livro, a gente já fica meio irritado com esse tipo de coisa. Bom, o que mais eu queria falar sobre o livro? O livro, por outro lado, tem uma coisa muito legal, que é essa coisa do amor independente do corpo. Isso fica muito claro, porque a Rhiannon o ama independente do corpo que ele está. Isso é muito legal, esse não culto ao corpo. Ele não é um menino lindo, às vezes ele é um menino lindo, às vezes ele não é. O livro ele utiliza essa mudança de corpo para falar da metáfora da solidão, a mudança de corpo é uma metáfora para falar da própria adolescência, de você estar enfrentando o mundo todos os dias como se fosse o teu primeiro dia no mundo. O livro tem também uma outra subtrama no livro, que no começo ela parece não fazer muito sentido, que é a do Nathan, que é o único menino que ele entrou na cabeça, que ele incorporou, não, mas que ele tomou conta por um dia, que ele sequestrou a alma por um dia, que parece ter consciência de que aconteceu esse sequestro, e ele começa a se comunicar com esse menino, e no final o livro tem uma surpresa que envolve o Nathan. O livro ele tem uma conclusão bem legal, a gente fica meio tenso, com medo de qual decisão ele vai tomar no final do livro acerca da história de amor. Tem 3 possibilidades, assim, pelo menos que eu vislumbro a priori, 3 possibilidades sobre como ele vai resolver essa história de amor impossível. E fiquei até muito tenso, com medo de que o autor tomasse uma decisão politicamente incorreta, embora me divertisse ser politicamente incorreta, mas eu ficaria pensando assim, nossa, que sacanagem acontecer isso. Mas no final o autor tomou um posicionamento em cima do muro, mas muito bonito. O final é em cima do muro, mas muito bonito. Bom, o livro eu indico, né, se você for ler sem grandes expectativas. Tem, como eu já lhe disse, umas passagens lindas no livro. Eu vou até escolher uma passagem aqui, que é de um desses tantos momentos que o A entra em crise porque ele sabe que ele não vai poder viver com a Rhiannon para sempre. E aí ele escreve bem assim: nunca vou ter uma fotografia dela para levar no bolso. Nunca vou ter uma carta com a letra dela, nem um álbum de recortes com tudo que fizemos. Nunca vou dividir um apartamento com ela na cidade. Nunca vou saber se estamos ouvindo a mesma canção na mesma hora.
Não vamos envelhecer juntos. Não vou ser a pessoa para quem ela liga quando tem problemas. E ela não vai ser a pessoa que eu ligo quando tiver histórias para contar. Nunca vou conseguir guardar nada que ela me deu. Eu a observo enquanto ela dorme perto de mim. Observo enquanto respira. Observo enquanto os sonhos assumem o controle. Esta lembrança, só vou ter isso. Sempre vou ter isso. Bom, esse é o Todo Dia. Se você gostou da resenha, você dá o likezinho aí, se inscreve no canal e entra no nosso clube de leitura. É isso, tchau, tchau.